A mulher que queixa de infertilidade, é importante pensar em endometriose? E sobre a dor que vem no ciclo menstrual, é qualquer dor nesse período que a gente deve ficar alerta para endometriose? Bom pessoal, eu sou o João Fonseca, eu sou interno de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e nesse segundo vídeo sobre endometriose eu me proponho a falar sobre aspectos macroscópicos e histológicos das lesões endometrióticas, vou falar dos principais pontos de implantação dos endometriomas e falar das principais manifestações clínicas. E antes de iniciar a discussão, eu apresento aqui esse QR Code para vocês, que vocês vão ter acesso a um drive contendo artigos, guidelines, manuais, tudo a respeito de endometriose, para que vocês possam se aprofundar ainda mais sobre esse importante tema dentro da saúde da mulher. E falando sobre saúde da mulher, aqui nós temos algumas campanhas importantíssimas a respeito da endometriose, como o Março Amarelo, que é o mês mundial da conscientização da endometriose, algumas campanhas brasileiras sobre endometriose, e um dos slogans mais importantes, que é quando a dor não passa, uma vez que lembra pra gente que um dos sintomas mais clássicos da endometriose e que nos faz alertar como profissionais de saúde é a dor pélvica. E há 3 características essenciais que eu já quero deixar bem claro que você deve pensar para suspeitar de endometriose. Primeiramente, é o caráter inédito da dor. A paciente vai contar que já menstruou, iniciou a menstruação com seus 12 anos, 13 anos, e desde então os ciclos eram normais, e de repente a dor ficou muito mais intensa. E aí já vem a segunda característica, que é uma dor de intensidade importante. Não é uma dor menstrual qualquer, ou uma dor menstrual de outrora, tá? E outra característica que ela vai contar é que nos últimos anos, nos últimos meses, ela tem cada vez mais piorado, ou seja, a dor é progressiva. Então as 3 características principais são, é que a dor é nova, essa característica da dor é nova, ela é intensa e ela é progressiva. E isso faz a gente pensar em endometriose principalmente. E aí, falando de aspectos macroscópicos das lesões clínicas, né, há uma variação importante das formas. Tá? Elas podem ser superficiais ou profundas, se apresentar como aderências ou como cistos, principalmente ovarianos. E os cistos maciços, grandes, volumosos, eles podem distorcer a anatomia tubovariana. Há também presença de aderências e essas podem ser mínimas ou extensas. E quando extensas, podem envolver múltiplos órgãos, como intestino, bexiga e ureter. E aspectos macroscópicos específicos, elas podem ser divididas ou classificadas como lesões típicas ou atípicas. Nas lesões atípicas, elas se apresentam como vesículas, lesões avermelhadas, que a literatura descreve como enxama de vela, ou como defeitos peritoneais, também janela peritoneal, ou também como finas aderências, ou também descritas como véu de noiva, no ído ovariano ou até no fundo do saco posterior. Já as lesões típicas, nós vamos considerar a evolução e a idade da paciente. Quando vermelhas, idade das lesões também. Quando vermelhas, elas são consideradas como muito ativas, e aí podem se apresentar como petequias. Quando pretas, enegrecidas, elas são menos ativas. Também podem ser descritas como queimadura de pólvora. Elas se apresentam também como nódulos pretos, castanho escuro ou em manchas como café com leite. Há também pequenos cistos nessa formação e esses cistos contêm hemorragias antigas circundadas por grau variado de fibrose. E as lesões brancas são consideradas resquícios cicatriciais. Então nós temos, em termos de evolução temporal, as lesões vermelhas, que são mais ativas, e na evolução temporal elas vão a pretas, que são menos ativas, até chegar às lesões brancas, que são cicatriciais. Essa evolução temporal gira em torno de 5 a 7 anos para ocorrer. Pode haver mudanças no padrão das lesões de acordo com o passar do tempo, óbvio. Com o passar do tempo, diminui-se as quantidades de lesões vermelhas e aumenta a quantidade de lesões pretas, por exemplo. Mas isso é importante frisar que nem todas as lesões, né, todo o curso clínico, ele vai seguir rigorosamente essa evolução natural. É importante lembrar que toda mulher com endometriose vai ter uma evolução clínica muito individualizada. Aqui é um aspecto mais generalista do quadro, mas cada mulher pode ter uma evolução muito particularizada. Isso vai depender de fatores etiopatogênicos de cada mulher e eles vão alterar a evolução clínica. E apenas 47% das lesões que, quando não tratadas, é que seguem esse curso evolutivo natural. Em termos de aspectos microscópicos, bom, nós temos aqui então um corte histológico evidenciando um endométrio normal. O que é que nós temos aqui? Nós temos o epitélio colunar circundado, um estroma compacto com alguns vasos sanguíneos e as glândulas, que são pequenas, curtas, bem delimitadas. O tecido endometriótico ele é um pouco menos característico do que esse. Então as glândulas agora vão ser grandes, bem dilatadas,
O estroma ele vai ser rico em fibroblastos e pode estar infiltrado com macrófagos e linfócitos. E de forma suméria, é o que nós estamos aqui. Nós vamos observar no tecido endometriótico glândulas grandes, dilatadas. O estroma ele vai ter infiltração de fibroblastos, ou podendo ter ou não infiltração de linfócitos e macrófagos, e vai estar repleto de hemociderina. Esse aspecto histológico bem característico da endometriose. Então, quais são os sítios de envolvimento das lesões endometrióticas de forma mais frequente? Primeiramente, o ovário. O ovário é o órgão mais afetado pelo implante, em até 65% das ocorrências, tá? E as lesões de endometriose no ovário, né, especialmente as císticas, têm um nome particular, são chamados de endometriomas. Então, endometrioma são lesões císticas de endometriose no ovário. Outro sítio bastante importante é o ligamento útero-sacro, que vai ser acometido de 28% a 60% das mulheres. E aí é um local que um implante endometriótico nessa região caracteriza, por exemplo, a endometriose profunda. Nós temos também o fundo do saco posterior, sendo acometido entre 30% a 34%. Temos também o folheto posterior do ligamento largo, entre 15% a 35%. Nós temos o fundo do saco anterior, entre 15% a 35%. Nós temos vagina, região de cérvix vaginal também, podendo ser acometida. Esse septo reto vaginal também pode ser acometido. O septo vésico vaginal também. Nós temos acometimento de reto, íleo, seco dessa região. Nós temos também possibilidade de implante endometriótico no canal inguinal, na bexiga, no ureter. Nós temos também cicatrizes peritoneais, como cicatriz de episiotomia, cicatriz umbilicais, cicatriz abdominais, como cicatriz cesariana, também são locais que podem ter implantação endometriótica. E outros locais excepcionais da anatomia já foram relatados com implantes endometrióticos, como pâncreas, fígado, vesícula, rins, uretra, extremidade, vértebras, nervos periféricos, mama, pulmão, diafragma e até cérebro. A endometriose profunda é uma caracterização importante do quadro, uma diferenciação importante, e ela é a forma infiltrativa da doença, e ela vai acometer geralmente o ligamento uterosacro, septos, intestino, bexiga e ureter. É também por alguns autores considerada a endometriose profunda aquela que a lesão penetra mais de 5 milímetros da superfície do órgão acometido. Então, endometrioma nós já falamos, vamos agora descrever um pouquinho ele, que é a endometriose ovariana. Então, aparece geralmente como um cisto, né? É um cisto de conteúdo de líquido espesso e é chocolatado, pode ser caracterizado por sangue ali digerido, né? Ali colocado por muito tempo, secado por um grau diferenciado de fibrose. Ele está presente em 17 a 44% das mulheres com endometriose e é um indicador de risco para a ocorrência de endometriose profunda. E ele é mais comum do lado esquerdo. Uma vez que no lado esquerdo há o sigmoide, que é bastante implantado, e essa região mais fixa, ela dificulta o fluxo menstrual desse lado, facilitando o refluxo menstrual. E nós já vimos no vídeo anterior que o refluxo menstrual é uma das características que pode ser fator etiológico da doença. Então, alguns sítios também de implantação e locais de lesão endometrióticas. Nós temos a endometriose do trato gastrointestinal, que ela tem uma prevalência variando entre 25% a 37% dos casos. Ela acomete, na sua grande maioria das vezes, o reto sigmoide em 85% dos casos, mas pode acometer também apêndice em 10% e delgado em 5%. Pode ser superficial ou ser profunda até a camada muscular, mas raramente chega à mucosa. Os sintomas associados é de dor e distensão abdominal, constipação, náuseas e vômito. A diarreia é o sintoma mais frequente. Tenesmo, redução do calibre das fezes, disquesia ou urgências cíclicas, ou seja, sintomas que se exacerbam ou surgem durante o período menstrual. Elas podem apresentar sangramento recorrente cíclico, né, em hematoquesia. A dispareunia profunda, ela fortemente sugere uma endometriose retal. As lesões extensas e antigas, elas podem evoluir com aderências e causar obstrução intestinal. Um abdômen agudo obstrutivo pode ser também a manifestação de endometriose profunda ou endometriose gastrointestinal. E, em geral, ela vai acometer reto sigmoide entre a quarta e quinta décadas de vida. Perfuração e fístula são eventos mais raros, mas podem ocorrer em situações de pós-parto ou quando a lesão passa por transformação maligna. A endometriose do trato urinário é um pouco mais raro, ela varia entre 0,5% a 16% dos casos, acomete na sua grande maioria das vezes a bexiga, 90% das ocorrências, e o ureter em 10%. O acometimento superficial é o mais comum e é raro chegar até a camada muscular. Os sintomas mais característicos são sintomas irritativos cíclicos, então disúria, urgência miccional, tudo isso que fica exacerbado ou aparece durante o período menstrual. A endometriose torácica, o cometimento pulmonar nessa situação é bastante raro,
claro. E as formas clínicas mais características é o pneumotórax, hemotórax, hemoptise ou nódulos pulmonar. E os sintomas torácicos, eles geralmente vão se iniciar ou aparecer entre 24 a 48 horas antes da menstruação aparecer por sua vez. Os sintomas são de dor torácica, que é o mais comum em 90% dos casos, mas também pode ocorrer concomitante ou isoladamente a dispneia, em até 33% dos casos. O pneumotórax, quando ocorre, ele é mais comum à direita, e a endometriose diafragmática, ela se manifesta como dor em hemitórax, braço e cotovelo do mesmo lado do implante endometriótico e dor na nuca. Agora vamos às manifestações clínicas das pacientes. Então, as pacientes, boa parte delas podem ser totalmente assintomáticas e a endometriose vai ser um diagnóstico incidental, por uma intervenção cirúrgica, algum tipo de exame de imagem abdominal para um outro procedimento, para uma outra causa que não é endometriose. Né? Porém, quando essa paciente é sintomática, o pico de incidência clínica vai ser entre 25 a 35 anos de idade. E as duas condições clínicas mais características é, primeiro, a dor pélvica, que nós já citamos no início desse vídeo. Ela vai estar prevalente como queixa em até 80% dos casos. Em segundo lugar, outra queixa que merece bastante destaque é a infertilidade, que vai acometer 1 entre 4 mulheres com endometriose. Até 20% das mulheres, elas vão manifestar a clínica por meio do endometrioma. Então, se nós podemos listar uma ordem de queixas, assim, das mais frequentes às menos frequentes, a primeira delas seria a dor pélvica, né, que chega até 80% das mulheres. E essa dor pélvica pode tanto ser manifestada como dismenorreia, ou seja, um período menstrual bastante doloroso, ou dispareunia, então dor durante o ato sexual, dor pélvica durante o ato sexual. As queixas, em segundo lugar, né, as queixas gastrointestinais acometendo até 35% das mulheres. Em terceiro lugar, a infertilidade, em 25%. Em quarto lugar, os endometriomas manifestos, né, em até 20% dos casos. E, por fim, em quinto lugar, as queixas urinárias, em até 16% dos casos. Adentrando, dor pélvica é o sintoma mais comum da endometriose. Ele se manifesta como dismenorreia, dispareunia ou dor pélvica crônica acíclica. E nesse momento é importante entender a diferença entre dor cíclica e acíclica. Esse cíclico refere-se ao ciclo menstrual. Então toda manifestação cíclica é aquela que piora, que surge, que se exacerba durante o período menstrual. E ela pode evoluir a acíclica, que é aquela dor ou aquele acometimento que ocorre independente do ciclo menstrual. Então a dor pélvica, ela começa como uma dor pélvica cíclica, mas à medida que evolui, lembre-se que eu comentei que a dor pélvica ela é progressiva, ela pode tornar-se acíclica e constante, tá? Então, como o tecido endometriótico ele é estrógeno responsivo, então o ciclo menstrual é aquilo que faz exacerbar de forma primária essa dor. E a dor é cíclica de característica. E com o passar do tempo, essa dor passa a ser contínua e aí torna-se acíclica. E geralmente, quando a dor se torna cíclica, é que a paciente busca atenção médica nesses casos. E os sintomas associados, eles vão ter, os sintomas de dor, ele vai estar muito primariamente associado às localizações do tecido endometriótico. Quando a paciente tem endometriose no reto, ele vai ter basicamente tenesmo e disquesia, que é uma disquesia que é defecação dolorosa ou dificuldade para evacuar, além de, por exemplo, dispareunia, que é dor durante o ato sexual. A endometriose em bexiga vai se manifestar como disúria cíclica e urgência miccional. Em ureté, pode ser assintomática, no caso, mas a dor geralmente, quando manifesta, é em flanco e pode também manifestar hematuria grosseira. Os pacientes assintomáticos com endometriose ureté chamam atenção pra gente, porque a evolução dessa situação pode causar compressão, então, do ureté, provocando perda da função renal. Outras localizações vão acabar fazendo com que a clínica da dor, a manifestação da dor, seja muito característica. Então, endometriose em pleura, por exemplo, pode dar dor pleurítica, ou dor em hemotórax. Então, endometriose em regiões cervicais pode causar cefaleia, dentre outros. Nas imagens nós temos aqui o reto sendo acometido, então, por um implante endometriótico. Aqui nós temos uma ultrassom transabdominal evidenciando uma lesão endometriótica na bexiga. Nós temos aqui um exame radiológico evidenciando a compressão extrínseca por lesão endometriótica. E aqui nós temos uma visão intraoperatória da pleura e dos implantes endometrióticos pleurais. Então, cada tipo de lesão parece contribuir de forma diferente para a dor. Raramente, isso aqui é uma questão muito importante, inclusive para a prova de residência, raramente há uma correlação entre a extensão da doença e a intensidade da dor. Parece que tem uma correlação mais importante com a profundidade da lesão do que, de fato, com a extensão dela. Então, quanto mais profunda a lesão,
pior ou maior vai ser a intensidade dessa dor. Lesões com maiores de 6 milímetros, então ela já começa a apresentar dores de mais intensidade. O crescimento das lesões endometriosas, como nós já sabemos, ele é estrogênio dependente. Então a alteração da evolução deste quadro ele depende muitas vezes do grau de atividade estrogênica. Então a supressão ovariana, a menopausa ou a menorreia, elas podem acabar cursando com diminuição até inatividade das lesões. Enquanto que o aumento da quantidade de estrogênio pode causar aumento da atividade da lesão e aumento e intensificação da dor. E quais são as características dessa dor? A dor pélvica ela vai ser profunda ou em cãibra de forte intensidade. Ela é descrita como intensa, latejante, afiada ou empontada extrema ou até em queimação. Ela começa 1 a 2 dias antes da menstruação, perdura durante o ciclo e pode continuar até vários dias após o ciclo menstrual já ter ido embora. E quais são os mecanismos de produção da dor? Primeiro, pode ser feito por produção de mediadores inflamatórios pelos macrófagos ativos que estão localizados nos implantes, ou pode ser por efeitos diretos ou indiretos de sangramento dos implantes na cavidade abdominal. Lembrar que o sangue é um importante irritativo abdominal, ou por irritação ou invasão de plexos nervosos pélvicos. E aí seria uma dor de caráter neuropática, especialmente os implantes mais profundos no fundo de saco de Douglas. Outra manifestação bastante importante é a infertilidade. A infertilidade feminina tem importante correlação com a endometriose. De 5 a 50% das mulheres inférteis elas podem apresentar endometriose. E mulheres inférteis têm 6 a 8 vezes mais chances de ter endometriose. Mulheres com endometriose também apresentam estágios mais avançados de infertilidade. A fecundidade, que é a probabilidade de a mulher ter um filho vivo no período de 1 mês, a fecundidade normal em casais normais ela vai de 15 a 20%. Quando um casal que a mulher tem endometriose, ela cai para 2 a 10%. A taxa de concepção também é significativamente menor em mulheres portadoras de endometriose. As mulheres que são submetidas a técnicas de fertilização in vitro, fertilização assistidas, né, elas têm, quando portadoras de endometriose, menores taxas de gestação também. E além disso, mulheres que têm infertilidade tubária, aquelas que têm endometriose e passam por técnica de fertilização in vitro, a taxa de gestação é metade daquelas mulheres que não têm endometriose. Os mecanismos, correlatos entre infertilidade e endometriose, eles não são totalmente esclarecidos, mas algumas teorias estão associadas. No caso, nas situações de endometriose avançada, as aderências parecem causar grande distorção anatômico-pélvica, e isso interfere nas funções tubárias. Mas no caso de endometriose leve, não há então essa interferência, essa distorção anatômica, mas nessa situação parece que há diminuição do desenvolvimento oocitário, diminuição da embriogênese e da implantação. Então, como dito, não há alteração anatômica no caso da endometriose leve, mas sim interferências nas funções reprodutoras. Então, quais são os efeitos da endometriose na ovulação? Insuficiência de fase lútea, alteração na secreção de prolactina e alteração de fase folicular. Quais são os efeitos oocitários e zigóticos da endometriose? Diminuição do número de folículos pré-ovulatórios, redução do número de embriões transferidos, diminuição das taxas de fertilidade e aumento no número de abortamentos. E quais são os efeitos da endometriose na gestação? Aumento da perda fetal, de parto prematuro, pré-eclâmpsia e de crescimento intrauterino restrito. Outro fator importante relacionado à endometriose é a saúde cardiovascular da mulher. A inflamação crônica sistema da endometriose parece acelerar o processo aterosclerótico. Então, a inflamação é esse ponto de convergência entre a endometriose e das doenças arteriocoronarianas e da aterosclerose. Há maior risco aterosclerótico e de doença arterial coronariana hipotetizado para mulheres com endometriose. Relata-se um perfil pró-aterogênico da mulher portadora dessa doença. Então há também mais indícios de maior frequência de aterosclerose subclínica dessas mulheres. Alguns estudos prévios já demonstraram maior risco para infarto agudo do miocárdio em mulheres portadoras de endometriose. Inclusive, maior risco dessas mulheres precisarem de bypass coronariano ou de stent ou angioplastia. Então, o risco maior de doença arteriocoronariana é identificado para mulheres esterectomizadas e oferectomizadas. A gente discute isso na parte de tratamento cirúrgico da endometriose. Então, fique atento para os próximos vídeos. Aqui nós temos as referências para essa aula. Lembrar que esse QR Code aqui do canto superior, que ficou durante toda a aula, ele também dá acesso a esse material.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique atento para os próximos vídeos, especialmente que agora nós vamos falar sobre diagnóstico da endometriose, que é uma etapa bastante crucial para determinar a evolução prognóstica desta mulher. Até a próxima, tchau, tchau!